Olá pessoal, vamos iniciar o nosso tutorial. Nesse tutorial nós vamos estar trabalhando com QGIS, né, aplicado à agricultura de precisão. Ah, a agricultura de precisão porque os dados que nós vamos utilizar são dados de agricultura, porém todas as ferramentas, né, o passo a passo, eles podem ser aplicados em outras áreas, né? O que vai mudar apenas são os dados. A primeira coisa que a gente tem que fazer para facilitar, né, a execução do projeto é colocar o formato do computador, né, como separador de casas decimais, ponto, né? Para isso a gente vai estar utilizando o sistema americano, né? Porque no sistema brasileiro a gente usa vírgula como separador de casas decimais. Então, vocês vão em painel de configuração, horário e região, modificar formato de data, horário e número. Então aqui a gente tem formato, o meu já está em inglês, né? Então inglês, Estados Unidos. E dá OK. O de vocês provavelmente vai estar usar o idioma em relação à configuração padrão do Windows, né? Mas eu quero que vocês coloquem inglês, Estados Unidos, certo? Então OK. Vamos salvar agora o projeto. Então, de projetos, salvar como, né? Save as, formato QGS, certo? Como já está aqui, eu vou sobrepor este. Ok. Então, agora, o primeiro passo a gente vai adicionar dados ao QGIS. Então, essa tela aqui é a tela onde a gente visualiza os dados incorporados ao programa. Do lado esquerdo, em Layers, a gente tem as camadas, certo? As camadas. Então, à medida que a gente adiciona arquivos aqui, sejam eles vetoriais ou do tipo raster, eles vão sendo acrescentados aqui em forma de camadas, né? São os layers. Então, para adicionar um arquivo ao QGIS, a gente clica aqui nesse ícone, Open Data Source Manager. Então, aqui a gente tem várias opções, né? Desde banco de dados, arquivos do tipo texto, raster e vetor. Então, vetoriais, como eu falei a vocês na aula. Então, aqui a gente tem arquivos do tipo vetoriais, podem ser pontos, linhas e polígonos, né? Então, a gente vai abrir um arquivo do tipo ponto, certo? E a partir desses pontos, a gente vai criar um polígono, né, para formar os limites, né, da nossa área de estudo. Então, vamos lá. Então, só que esse arquivo é um arquivo de dados de GPS, né, e foram salvos no formato TXT. Então, para isso a gente vai usar essa opção, texto delimitado, certo? Então, logo aqui em cima a gente tem File Name, né? A gente vai abrir o arquivo, né? Procurar o arquivo. O arquivo está na pasta Application of QGIS Software of Precision Agriculture. E vamos abrir esse arquivo que está na pasta Dataset1, certo? Então a gente vem aqui, clica, Take Example, abrir. Então, tipo de geometria, né? Aqui a gente mantém como tá, tab, formato, né? Do arquivo. Tab é o tipo, é o que está separando as colunas, certo? Então aqui a coluna latitude e a coluna longitude estão separadas por espaço, certo? Tab. E aqui em tipo de geometria, no campo, né, field X é longitude, e o campo Y é latitude. Agora a gente precisa definir, né, um sistema de coordenadas, né, uma projeção, um sistema de projeção. Então, como a gente tem trabalhando em graus decimais, como vocês viram na aula, a gente, né, tem sistema de coordenadas geográficas, né, definidas em latitude e longitude.
Então, como aqui a gente está trabalhando com dados em graus decimais, a gente vai utilizar essa opção aqui, WGS84. Pronto, feito isso, a gente clica em adicionar. Close. Então, aqui a gente tem os limites, né, da nossa área. Então, a ideia agora é seguir esses pontos, né, e criar uma poligonal, certo? Então, para isso, a gente vai precisar habilitar uma ferramenta importante do QGIS. Então, a gente clica aqui no espaço branco, botão direito, né? A gente vai procurar a opção Snap to Bar, que é a gente tem aqui essa espécie de imã, que quando a gente for criar uma camada e seguir os pontos que aqui estão, esse imã vai nos ajudar, ele vai nos guiar de forma que quando eu passar o cursor sobre um ponto, ele identifica esse ponto e a gente possa guiar, desenhar essa poligonal seguindo esses pontos, certo? Então, para isso, a gente vai clicar aqui no imã, certo? Ele vai habilitar essas opções. Então, se eu quiser desenhar uma linha, né, que vai ser o caso, eu clico aqui, marco a opção todos os layers, e aqui o tipo de guia, né, que a gente pode utilizar. Então, a gente marca essas três opções aqui, certo? Feito isso, agora a gente vai criar uma camada. A gente vai criar um arquivo do tipo shapefile, certo? Só que agora do tipo polígono. Então, pronto. Então, a gente vai em ler o camada, criar uma nova camada, shapefile, certo? Então, aparece essa janela. A primeira coisa, a gente tem que especificar uma pasta e o nome onde a gente quer salvar esse arquivo que a gente quer criar. A gente clica aqui. E na pasta que estamos trabalhando, vou colocar aqui dataset1 e vou colocar aqui poligonal. Salvar. O tipo de arquivo que a gente vai criar, né, já que a gente quer criar uma poligonal, é do tipo polígono. E mantendo aqui o mesmo sistema de projeção usado, né, para quando nós importamos os arquivos do tipo ponto. Clico OK, automaticamente a camada já aparece aqui à nossa esquerda. E agora a gente vai editar, começar a edição dessa camada, clicando sobre ela, né, e habilitando a edição, clicando no lápis, certo? Então aqui eu tenho, nota que o ícone aqui mudou, e aqui eu tenho a edição habilitada para a camada poligonal, certo? Então, para eu criar um polígono associado a essa camada, eu clico aqui nesse ícone, adicionar polígono, adicionar uma feição, né? Então, eu clico aqui e notem o que acontece. Então, quando eu passo o cursor sobre o ponto, ele automaticamente identifica. Então, isso aqui é um guia, certo? Por isso que é importante utilizar essa ferramenta Snap to Bar. Então, se eu passar o cursor aqui, onde não tem nenhum ponto, nenhum vértice, ele não identifica. Mas aqui sim. Então, aqui a gente vai começar a desenhar, né, a nossa poligonal, certo? Então, o objetivo dessa ferramenta Snap to Bar é evitar que a gente clique fora, né, dos pontos que estamos utilizando como guia. Então, note que aqui
eu cheguei ao meu ponto final, né? No caso, o ponto de partida. Então, para finalizar esse polígono, eu clico em o botão direito. Clicando com o botão direito, ele vai perguntar um número ID, né? Como foi o nosso primeiro polígono, a gente digita 1 e dá OK. Então, aqui a gente tem o nosso polígono criado, certo? Então, para salvar as nossas edições, a gente clica aqui em salvar as edições nesse disquete com esse lápis. E toda vez que a gente finalizar uma edição, né, a gente volta a clicar no lápis novamente, certo? Então, por enquanto é só. Então, hoje vocês aprenderam como adicionar um arquivo dado de GPS no formato TXT, né? A gente aprendeu a importar esses dados. Aprendemos também a criar uma camada, né? E usando a ferramenta Snap to Bar, a desenhar a camada usando como guia, né? Arquivos do tipo ponto. Até a próxima.